Estamos de volta. A síndrome do pânico, um transtorno de ansiedade que afeta milhares de brasileiros, é o tema de hoje do nosso programa. Participam a psicóloga e psicoterapeuta Rosana Miranda, o cardiologista Wilson de Oliveira e a representante da Associação dos Amigos dos Pacientes de Pânico, Socorro Capiberibe. Estamos disponibilizando o número de WhatsApp para você que quer enviar perguntas ou fazer algum comentário. Anote o nosso número, DDD 81 988 30 70 98. Rosana, entre as coisas que eu li, que eu bisbilhotei um pouco, né, para conversar hoje aqui com vocês sobre a síndrome e o transtorno de pânico, tem um trabalho seu que você apresentou na 20ª Jornada Freud-Lacaniana de Psicanálise. E nesse trabalho, num dado momento, você diz o seguinte: sabemos que os terrores revelados pelo pânico contam histórias irreveladas trazidas da tenra infância. Dá para a gente fazer uma aproximação direta, imediata, entre o pânico e esses sentimentos experimentados lá na infância, sentimentos, traumas, medos, não sei? Sim, dá sim. Inclusive, há índices de que muitas das pessoas que hoje sofrem de pânico sofreram de terror noturno na infância. Que é, digamos assim, a grosso modo, digamos que é o pânico da infância. Pessoas que acordavam de madrugada, crianças que acordam de madrugada, desesperada, com medo do bicho-papão, ou que querem mãe ali junto, pai ali junto, que não conseguem dormir. Crianças que tinham muita dificuldade de ficar na escola, porque já precocemente sofriam de angústia de separação. Mas são coisas muito que são incipientes e que vão se desenvolvendo ao longo da própria história adulta, especialmente porque aceita-se na criança que ela tenha medo, e realmente a criança é mais frágil, mas há uma sensibilidade grande, não é? Só que tem uma coisa: a criança não sabe dizer o que sente. É muito interessante porque a palavra infância vem do latim infares, sem fala. Então, a criança tem muita dificuldade de expressar o que sente. E, com isso, ela dificulta a ajuda que o adulto, talvez, pudesse dar a ela. Suponhamos que os médicos tivessem uma formação humanista mais cuidada. Isso. E qualquer que fosse a especialidade, não só a cardiologia, por exemplo, com essa formação humanista mais cuidada, seria possível para os médicos diagnosticarem a síndrome do pânico com mais facilidade? Eu acho que você faz uma colocação extremamente importante. Porque, veja, no momento, como eu já havia dito, a formação é muito biologicista, quer dizer, é basicamente o corpo. E se você realmente amplia o conhecimento humanístico, porque, veja bem, a medicina jamais será uma ciência exata como querem. A medicina nasceu da filosofia, ela está muito mais próxima de uma ciência humana. O que ocorreu é que nós fomos nos distanciando, né, desse outro aspecto, e começamos, então, a tratar partes. Né? É o fatiamento do paciente. Aquele trata o ombro, o outro trata a mão, mas, na verdade, quem vê esse paciente como um todo? Então, vamos fazer uma distinção entre médico da doença e médico da pessoa. Pode parecer que é a mesma coisa, não é. O médico da doença entra um coração no consultório dele. O médico da pessoa entra uma pessoa que sofre, e quando sofre não é só o coração. O sofrimento realmente ele é um pansofrimento. Ele traz realmente um sofrimento que a gente chama de dor total, que se fala muito hoje. Não é só a dor física. Né? Eu diria até que a dor física eu resolvo. O grande desafio é outra dor. E, infelizmente, nós saímos muito pouco aparelhados
para ajudar as pessoas com transtorno emocional. É um diagnóstico difícil? Eu estou me referindo aí exatamente à síndrome do pânico. Não. Não? Se você observa um caso de transtorno do pânico, seguramente eu digo sempre aos pacientes, os próprios pacientes que passaram pelo pânico, e aí eu concordo com o Socorro, por mais que eu tenha cuidado de pessoas com pânico, eu acho que eu não tenho a dimensão que ela tem. Né? E elas próprias dão o diagnóstico depois, elas encontram pessoas que muitas vezes não sabem e elas falam, olha, eu tive isso aí, e muitas vezes o encaminhamento vem, eu até brinco, eu só estou confirmando o diagnóstico que você já deu. Então não é algo difícil, primeiro, não depende de exames complementares, esse é um problema sério. Nesse trabalho que eu fiz com 92 pacientes, 29% fez cateterismo. E, como eu falei anteriormente, isso não é um problema do Brasil. Recentemente se fez um trabalho na unidade coronária, quer dizer, onde se trata o infarto, e 30% daqueles doentes que estavam lá não eram portadores de transtorno do pânico. No momento que você faz uma relação médico-paciente mais, digamos assim, mais simétrica, porque a relação médico-paciente é extremamente assimétrica. Ou seja, de um lado eu tenho a saúde e o suposto saber, e do outro lado eu tenho a doença e o não saber. Veja que a simetria e como isso é importante, e sobretudo porque eles vêm ao consultório achando que o problema é cardíaco. E, por exemplo, se a gente falar em gênero, as mulheres, digamos assim, elas conseguem falar do sofrimento emocional com muito mais tranquilidade do que os homens. Os homens, muitas vezes, não aceitam que o diagnóstico é emocional, entende? E outra coisa, nem sempre aceitam um tratamento inicial. Eles preferem fazer uma série de exames na suposição que, em medicina existe uma regra que não é correta, se eu fizer mais, eu faço melhor. Não é isso. Hoje existe uma corrente da medicina, a Slow Medicine, que exatamente questiona isso. Ou seja, não é que, por exemplo, a medicina psicossomática seja algo novo. A medicina psicossomática é o resgate da medicina. Socorro, se você me permitir, se você achar que eu não estou sendo invasiva, eu vou te perguntar da sua experiência pessoal como portadora do transtorno de pânico. Como foi que começou? Pois é, uma pergunta realmente bem importante, porque foi colocado aqui sobre acontecer após algum trauma, acontecer após um estresse, um assalto, alguma coisa. Comigo não aconteceu absolutamente nada que provocasse. Alguns médicos costumam dizer o gatilho, não teve esse gatilho. Pelo menos aparente, né? Pelo menos aparente. Eu estava de férias, certo? De férias, viajando com meu marido, com nossa filhinha, com bebezinha ainda, com 1 aninho, quando, de repente, eu tive uma crise dessa, assim, muito forte, muito rica em sintomas, como o doutor Wilson colocou, cardiovasculares, o coração parecia uma batedeira, certo? Disparou, pálida, suando, sentindo que estava desmaiando, muito tonta, sentindo dormências nas mãos. E, claro, que diante de tantos sintomas dessa natureza, que eu nunca tinha tido, eu queria o quê? Eu queria correr para uma emergência, para buscar socorro, certo? Eu pensava que estava tendo um infarto ou um derrame ou alguma coisa muito grave estava acontecendo. O medo de morrer a gente não quer morrer. Uma coisa que eu queria colocar, que foi colocado no bloco anterior, certo? Sobre o paciente com depressão e o paciente com pânico. Geralmente, o paciente com pânico, ele tem muito apego à vida, muito amor à vida. Tanto que cada crise dessa, que ele acha que vai morrer, ele busca socorro, ele corre para uma emergência de um hospital para buscar, para continuar vivo, ele quer viver. Eu queria viver. O meu maior medo, o meu maior terror era justamente morrer. Eu não queria, eu queria viver intensamente a vida. Mas eu queria que se descobrisse o que eu tinha. Porque também eu saía de cada emergência daquela, saía me sentindo melhor, porque saía à base de um Lexotan, desse tipo, né? Mas mais frustrada do que tinha entrado, porque eu saía sem diagnóstico.
Não é verdade? Eu sabia que no dia seguinte eu iria estar com a crise. Novamente, por qualquer motivo, ou sem nenhum motivo. Eu tinha crises noturnas, eu acordava morrendo. De chamar o hospital em casa, porque eu dizia que não tinha condições de chegar no hospital. Então, veja que sofrimento. Veja que dimensão. Não é verdade? O diagnóstico, no seu caso, demorou? O diagnóstico eu fui muito resistente. Mas naquela época, olha, isso foi há 42 anos atrás, então até era normal que se tivesse uma resistência ao psiquiatra, visto que hoje em dia, com toda a mídia trabalhando em cima, não é verdade? Com toda a divulgação que existe, a gente ainda encontra pessoas resistentes ao psiquiatra, resistente ao remédio com a tarjinha preta, né? Ao antidepressivo, ao ansiolítico. Você imagine isso há 42 anos atrás. Então, eu fiz uma verdadeira peregrinação por todas as especialidades médicas, começando pelo clínico, depois para o endocrinologista, depois para o neurologista, depois para o cardiologista, todos os istas. E todos eles me pediram todos os exames que competiam às suas áreas. E o diagnóstico era sempre: você não tem nada. Você é muito jovem, você tem um casamento feliz, você tem uma filhinha linda. Vá passear, tire isso da cabeça. Vá para a Rua Nova. Como vai para a Rua Nova, ver Slope, a Viana Leal, enfim. Como é que eu podia, meu Deus, se eu não conseguia, se eu era prisioneira da minha própria casa? Se na minha própria casa eu tinha crise de pânico. Depois eu quero voltar para a sua história. Rosana, nesse mesmo trabalho que você apresentou na jornada, você faz uma associação entre o transtorno de pânico, faz uma aproximação com poemas de Álvaro de Campos, que é um dos heterônimos aí de Fernando Pessoa. Nesse trabalho você chega a usar o trecho de um poema. E eu vou pedir para a gente acompanhar o trecho desse poema que você usou no trabalho. E aí, depois dele, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Braulio, por favor, se a gente puder acompanhar o poema. Mal sei como conduzir-me na vida, com este mal-estar a fazer-me pregas na alma. Se ao menos endoidecesse deveras... Mas não, este está entre, este quase, este pode ser que, isto. Um internado no manicômio é, ao menos, alguém. Eu sou um internado no manicômio sem manicômio. Estou doido a frio, estou lúcido e louco. O portador da síndrome de pânico tem um pouco essa condição, a condição do limbo. Ele não é um louco, né? Como se fala, louco de jogar pedra na lua, e ele também não é uma pessoa que naquele momento é vista como uma pessoa sã, equilibrada. E esse limbo gera um sofrimento adicional. Veja, ele pode até ser percebido como uma pessoa sã e equilibrada, porque muitas pessoas que sofrem com pânico, nesse excesso de controle, elas conseguem, por mais incrível que pareça, não manifestar tudo que estão passando. Agora, o pior é que a pessoa se sente assim diante dela mesma. Não é? Ela sabe a sensação que ela tem, que é brutal, de estar enlouquecendo, de estar perdendo a razão, e ela é espectadora de si. Esse poema é um poema muito feliz de Álvaro de Campos, né? O mais perfeito heterônimo de Fernando Pessoa, porque ele já começa súbita uma angústia, né? Uma angústia que transbordou, né? Em sentimentos de pesadelo. Então, quando o Socorro falava que, no caso, a causa não foi nada assim que pudesse fazer a relação, na verdade, esse aspecto do súbito,
de um irromper que o pânico tem, ele é muito forte, ele é brutal, e um sentimento de transbordamento mesmo, um sentimento de uma situação limite, né? Na verdade, as causas estão lá. Isso é uma das coisas que mais intriga. Por que mais intriga? Porque normalmente acontece em estado de relaxamento o primeiro ataque. Exatamente depois que a pessoa passa há um tempo atrás, por dificuldades, por uma perda de uma segurança. Eu já escutei de uma paciente, eu perdi meu certificado de garantia. E eu disse, onde é que você tinha esse certificado de garantia? Diga lá, porque eu quero para mim. Né? A vida estava garantida. Não, o que estava garantido era a tentativa dela de não querer ver que a vida é finita. Que a angústia existe e existe para denunciar essa fragilidade em que todos vivemos. E como é que vamos lidar com isso? É que pode ser de uma maneira saudável ou de uma maneira patológica. Vamos fazer mais um intervalo curtinho, não saia daí. A gente volta daqui a pouco. Síndrome do pânico ou transtorno do pânico é o assunto de hoje do Opinião Pernambuco. Até já. O carnaval...